Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 93 da nossa jornada, dia 3 de abril, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Levítico 6, Salmos capítulo 5 e 6, Provérbios 21 e Colossenses 4. Hoje vamos entender que a vida com Deus não é sobre apenas conhecer, mas sobre viver, ajustar e permitir transformação. Então já prepara o seu coração, o seu secreto e permita que a palavra te transforme. E se esse projeto tem te abençoado, siga o programa aqui na plataforma e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra hoje. Aos que estão no desafio dos 20 dias, o convite é simples. Continue permitindo que a palavra gere transformação dentro de você. Já vimos que não é sobre quantidade, é sobre profundidade. Você já está ouvindo, já está lendo, agora é tempo de praticar. Pergunte hoje o que a palavra precisa mudar em mim e não ignore a resposta, porque é nesse lugar que Deus nos prepara. Mesmo que pareça lento, continue. Mesmo que pareça difícil, continue. A transformação está acontecendo. E sem mais delongas, Levítico capítulo 6. Começa falando que pecados voluntários contra o próximo também são pecados contra Deus. Roubar, enganar, mentir, reter algo não são apenas erros sociais, são ofensas espirituais. E aqui aparece um princípio essencial. Arrependimento verdadeiro envolve restituição. O Novo Testamento chama isso de frutos de arrependimento. Não basta pedir perdão, é necessário corrigir o dano causado, devolver o que roubou e ainda aqui em Levítico ele pede para acrescentar a quinta parte. Tudo isso para que a culpa fosse removida. Hoje, na Nova Aliança, vemos o mesmo princípio. Confessem os seus pecados uns aos outros, não para condenação ou exposição, mas para que haja cura e restauração da culpa. Então vem um versículo marcante. Levítico diz assim, que o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse fogo contínuo simboliza a presença constante de Deus, a adoração contínua, a necessidade de um relacionamento diário, e havia uma responsabilidade. O sacerdote alimentava o fogo todos os dias. Os sacerdotes também ofereciam sacrifícios por si mesmos. Ninguém está acima da necessidade de consagração. Essa oferta era totalmente queimada e simbolizava entrega total a Deus. E por que tudo isso, né? Tantos rituais, tantas coisas que envolviam na velha aliança? Essa é uma grande pergunta que muitas pessoas já devem ter se feito. E os estudiosos são bem consistentes nessa questão. Todo esse sistema revelava a santidade de Deus, que sim, havia uma gravidade do pecado e uma necessidade de mediação, que era muito importante a pureza. Mas graças a Deus pela nova aliança, o que antes era sacrifício contínuo, ritual repetido, mediação sacerdotal, em Cristo se torna sacrifício perfeito, definitivo e suficiente. Ele cumpriu todas as coisas. Por isso hoje não vivemos mais nesse sistema de sacrifícios, mas vivemos na graça com responsabilidade. Partindo para Salmos, nos capítulos 5 e 6, vemos Davi em um lugar muito real. Ele ora, sofre, clama, mas também confia. Em Salmo capítulo 5, Davi começa mostrando uma prática espiritual, buscar a Deus pela manhã. Me lembrou de outra canção. Pela manhã tu tens minha força,
pela manhã tu tens minha voz. Davi buscava o Senhor pela manhã. E apesar de Davi deixar claro que Deus não compactua com o mal, que Deus é justo, ao mesmo tempo ele diz: pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua presença. Não é mérito, é graça. Já no Salmo capítulo 6, Davi está quebrado, cansado, chorando, emocionalmente abalado, até diz: até quando, Senhor? É um dos primeiros salmos penitenciais que mistura dor com consciência espiritual. Davi não esconde, ele chora, sofre, se sente fraco, mas ele faz a coisa certa. Ele leva tudo para Deus. Ei, a oração não precisa ser bonita, mas ela precisa ser verdadeira. De repente, então, algo muda. Davi declara: o Senhor ouviu a minha súplica. É importante destacar que nada mudou por fora ainda, mas por dentro tudo mudou. A fé entrou onde a dor estava. Esses capítulos nos ensinam que começar um dia com Deus alinha o coração e podemos falar com Deus com sinceridade total. Quem aprende a orar com verdade encontra força, mesmo no meio da dor. E partindo para Provérbios, capítulo 21, nos mostra que no final Deus está no controle de tudo, até das autoridades. O capítulo diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Também revela algo muito importante. O ser humano acha que está certo, mas é Deus quem sonda o coração. O capítulo bate forte em alguns pontos, que o orgulho é pecado, que pressa leva ao erro e à falta, que a riqueza construída com mentira destrói, e ainda reforça: viver com justiça vale mais do que qualquer religiosidade. Outro destaque do capítulo é que quem ignora o necessitado também não será ouvido. Deus se importa com a forma que tratamos as pessoas. Sobre sabedoria prática, o capítulo diz que quem controla a língua evita muitos problemas, que o justo vive com equilíbrio e generosidade e que o tolo desperdiça tudo o que tem. E um princípio poderoso, destaque isso na sua Bíblia: quem segue a justiça e a bondade encontrará vida, honra e propósito. E o fechamento é forte demais. Você pode se preparar, se esforçar, mas a vitória vem do Senhor. Viver com Deus é alinhar o coração com atitudes, decisões, sabendo que no final tudo depende dele. E para finalizar o dia de hoje, Colossenses capítulo 4. E Colossenses finaliza trazendo um chamado muito direto para viver a fé no dia a dia, com atitude e palavras. Paulo começa com um fundamento essencial: continuem a orar, vigiando com ações de graças. Não é orar de vez em quando, é viver em estado de vigilância espiritual. E ele pede algo específico: oração para que a palavra avance. Mesmo preso, Paulo não pede conforto, pede oportunidade para cumprir o propósito. Paulo orienta que devemos ser sábios com quem está fora da fé. Pede para que o nosso modo de falar com eles seja agradável, temperada com sal. Sabe, isso é falar com graça, com sabedoria, mas também com impacto. Quando Paulo fala de Epafras, diz que ele lutava em oração pelos outros, ele era um intercessor. A intercessão também é um trabalho espiritual. E vocês perceberam que neste capítulo tem um outro Jesus? Jesus chamado Justo, no versículo 11, era outro homem. E isso não é de se espantar. Na época, Jesus era um nome muito comum. E Paulo termina lembrando algo forte: lembrem-se das minhas algemas. Mesmo preso, ele estava firme, cumprindo o propósito, vivendo para Cristo. Viver com Deus é orar constantemente, agir com sabedoria
e cumprir com fidelidade aquilo que Ele confiou a nós. Querido Deus, obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra e não só por isso, mas obrigada porque ela nos transforma. Há um poder puro na palavra e nós te agradecemos por isso, Deus. Nos ensine a viver tudo que estamos aprendendo da Tua boca, do Teu coração. Alinhe as nossas atitudes, palavras, pensamentos. Entregamos a Ti agora nossos sentimentos, emoções. Que a Tua palavra não passe por nós, mas que cause transformação ao permanecer em nós. Gere uma transformação real, Pai. Muda o que precisa ser mudado, alinhe o que precisa ser alinhado, tire de nós o que precisa ser tirado, Senhor. Nos dê constância para viver uma vida na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 94 da nossa leitura.